Boa noite. Então, Mariana, já começa largando esse celular para que nós possamos começar esse trecho. Bom, vamos contextualizar. Vamos contextualizar que, ainda mais que a gente ficou uma semana sem se ver, tá faltando eu colocar um contexto que eu acho que vocês não vão sair daqui sabendo 10%, 5% de mecânica clássica, como o Felipe falou. Os exercícios são muito trabalhosos, mas vocês têm que sair daqui pelo menos tendo a noção do que é essa disciplina, qual é o interesse, qual que é o intuito dessa disciplina. O intuito da disciplina mecânica clássica, ela parte do seguinte pressuposto: você já domina os conceitos teóricos de física, da parte de mecânica, física 1, física 2, sabe aquele livro 1 do Moisés, que se chama Física Básica, e ninguém entende porque ele chama Física Básica, porque acha que ele é um livro muito difícil? Ele se chama Física Básica porque ele é realmente de conteúdo básico, não tem nada de muito aprofundado. O que é a parte de mecânica básica? Conceito de as leis de Newton, que envolve força, energia, momento linear, momento angular. Tudo bem? E aí, todo movimento, como é que eu opto por descrever? Opta-se por descrever todo movimento a partir da segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração, cai numa equação diferencial, sempre equações diferenciais facinhas, integro duas vezes e retorno. Pronto. É isso que é conteúdo de física básica. Qual que é a ideia da mecânica clássica? Eu dar mais ferramentas matemáticas, tá? Eu abusar, entende que agora vocês já passaram até o cálculo 4, vocês já têm uma noção de equações diferenciais, vocês já têm uma noção de álgebra linear. Parte desse pressuposto, embora muitas vezes ele não seja verdadeiro, tá bom? Então vocês têm condição de compreender as leis da mecânica com um arcabouço matemático mais sofisticado, tudo bem? Então eu posso utilizar, por exemplo, ao invés de eu falar em forças conservativas, eu posso falar em forças centrais, tá? Ao invés de eu falar em força conservativa, eu posso falar em campos irrotacionais. Eu posso, ao invés de optar por descrever por leis de conservação da energia, eu posso descrever o movimento através da minimização de uma outra quantidade matemática, que sei lá, eu vou chamar de ação, tá certo? Então, é a partir disso, essa é a ideia que nós temos na mecânica clássica, tá bom? Um pouco disso vocês já tiveram quando eu falei na última aula das leis de Newton em coordenadas, da segunda lei de Newton em coordenadas polares. Vocês viram que é uma matemática mais sofisticada, mais complicada, só que você chega em elementos que eles estão mais claros à sua frente. Mais claros desde que você tenha domínio dos conceitos de mecânica. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou começar a preparar vocês, e também para o eletromagnetismo, com a parte matemática, para a gente começar a entender que nós vamos olhar para campo, nós vamos olhar para a força agora, não como entidade isolada. Nós vamos olhar para a força como sendo um outro objeto matemático, que é objeto matemático de campo vetorial. Nós vamos entender força como campo vetorial. O que é um campo vetorial? Um campo vetorial é uma função que a cada ponto do espaço, ficou melhor. É uma função que a cada ponto do espaço associa um vetor. Tudo bem? E campos vetoriais, o que eles têm? Eles têm, o importante de um campo vetorial é conhecer a sua divergência e o seu rotacional. Só que o que é divergente e o que é o rotacional? Gente, vocês me perdoem, mas a câmera agora é meu lado de toque que tá pegando. Aí, agora eu acho que ficou retinho. Ela tô com a impressão que ela está inclinada. Não, ainda está um pouquinho, mas tá bom. Tá? Para eu entender esses operadores, entender como é que eu calculo, porque eu vou precisar calcular divergência, são espécies de operadores derivados. O que eu preciso? Eu vou fazer uma revisão e uma reinterpretação do que é a derivada em vários contextos. Então, hoje, agora, eu vou reinterpretar o que é derivada, tudo bem? Semana que vem,
eu dou uma reinterpretação do teorema fundamental do cálculo, para depois, aí junto aí, você que não está no eletromag, assista a aula de eletromag de amanhã, que amanhã eu vou falar de divergente e de rotacional, assista a aula, porque na outra aula, eu vou tratar do campos irrotacionais, em particular, campos de força central. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos começar revisando o que é, não revisando, mas tendo um novo olhar para o conceito de derivada. Certo? Alguém tem algum palpite? Se fosse para eu falar assim, cara, me dá uma interpretação do significado de derivada. Eu quero uma interpretação. Quem me dá uma interpretação do significado de derivada? Calma, não você está pensando certo, só que a gente precisa deixar isso aí mais preciso. Tá, é uma operação. Eu vou partir dessa frase. Se ela é uma operação, ela é uma operação que faz o quê? Vou dar um exemplo. Quando eu falo o que é a raiz quadrada, você pode falar, a raiz quadrada é uma operação. É uma operação que ela pega um número não negativo, certo? E associa a um outro número. Que propriedade tem esse outro número? Esse outro número vezes ele mesmo retorna no primeiro número operado. Então, por completo. Quando você fala a derivada é uma operação, ela é uma operação que atua em quê e devolve o quê? Fala alto. A derivada atua numa função e me devolve o quê? Me devolve uma outra função. Ótimo. Então já sairia uma pergunta, mas porque a segunda parte que o Felipe falou também não está errado. A derivada, ela está vinculada a um negócio e está sempre acostumado a falar que é reta tangente. A tangente da reta tangente. Então vamos fazer o seguinte. Eu falei de derivada, vocês não foram muito além. O que vocês estão falando, na realidade, é de uma derivada específica. Vocês estão falando da derivada de uma função real do quê? De uma variável. A hora que eu falei em derivada, a resposta que tanto o Felipe, né? Oi? Exato, não. Nenhum de vocês pensou em funções reais de várias variáveis. Nenhum de vocês pensou em derivar um campo vetorial. Também é uma função. Mas é óbvio que não, porque você passa dos 2 primeiros anos da faculdade, e grande parte, só tratando desse tipo de função, e você tem a impressão que a derivada só serve para esse tipo de função. E aí o raciocínio do Felipe foi o seguinte, ó. Bom, vamos lá. Vamos apresentar os elementos primeiro. Os elementos são, ó, dado f é a minha função. Bom, peraí. Então agora vamos ler. Uma função, Ruth, tenta preocupar em não copiar, porque você é que menos participa, porque você está sempre copiando. Mas você, eu falar, não vai adiantar nada, porque você já é viciado em copiar, né? Então tá. Ô, Ruth, uma função, ela tem 3 características. Pode copiar, Ruth, eu estou enchendo teu saco, senão depois ela está ali se controlando, aí assim começa a ficar vermelha, subir, né? Uma função, ela tem 3 características. Para ser função, tem que ter 3 coisas. Domínio, contradomínio e imagem. O que é o domínio? O domínio é o que a gente chama de variável independente. Uma função, eu posso entender que ela é uma transformação, tá? Ela pega uma coisa e transforma em outra, tá bom? Quando eu falo isso, em geral, muita gente começa a dar muito exemplo, tenta dar exemplo cotidiano para explicar o que é uma função, né? Por exemplo, a função idade. A cada pessoa eu associo uma idade. Por exemplo, se eu pegar a Ruth, que idade que eu vou associar a você, Ruth? 28. Se eu pegar a Mariana, 23. Eu não gosto desses tipos de exemplos. Eu não gosto. Entendo, mas eu não gosto. Por quê? O Elon até sempre defendeu que
sempre que você for dar exemplo, a matemática é uma linguagem abstrata. Então, dê exemplos dentro da própria matemática. Tá bom? Você pode pensar, por exemplo, que uma função seria o preço que você paga quando você anda de Uber. Certo? É uma função que relaciona o que ao que? Relaciona quantidade de quilômetros rodados e tempo. Ah, então já não serve. Porque é uma função real, só que ela é de duas variáveis. Do que depende? Ó, por que ela é uma função real? Porque o que eu vou pagar, o valor que depende, é um valor numérico, dinheiro, tá certo? Então, ela é uma função cujo contradomínio ou os valores de chegada são números reais. Tudo bem? Só que o que significa de uma variável? Deve depender de uma coisa só. Nesse caso da corrida do Uber, está dependendo de duas: distância e tempo. Uma combinação dessas duas. De acordo? Consegue uma coisa no dia a dia que é uma função? Normalmente está vinculada a dinheiro. Quantidade de combustível que você põe no carro. Certo? Quantidade de litros. Certo? Tá bom? Mas então, em geral, uma função de uma variável, ela é uma função que ela tem um domínio no conjunto dos números reais. Então, matematicamente, sendo mais abstrato, o que ela faz? Para cada valor de número real, ela faz algum processo e devolve um outro número real. A gente destaca isso dessa forma. Cada x no domínio, ela associa um valor f. Só que esse f depende do x que eu peguei. Então, cada x depende do f de x. Tudo bem? Certo? Esse f de x, eu vou falar, é o valor da função atuando no x. Ou eu vou dizer com outras palavras, eu vou dizer de maneira mais simples, mais precisa, aliás. F de x é o valor funcional de x via função f. O f de x é a imagem de x pela função f. Imagem. Então, você já nota que o conjunto imagem é um subconjunto aqui dos números reais. Tudo bem? E aí o que a gente faz? A gente está muito acostumado apenas com funções comportadas e a gente está muito acostumado com funções comportadas, tanto pelo motivo didático, quanto porque a física busca essas funções comportadas. Pelo menos a física clássica, né? Essas funções vão descrever fenômenos da natureza. Não existem fenômenos da natureza que se comportam de maneira caótica, pelo menos não os cotidianos, de maneira caótica, que eu não vou conseguir prever esse comportamento. Já já essa fala minha vai ficar mais clara. A gente representa a função, em geral, por um gráfico. E o que vem nesse gráfico? Cada valor funcional, cada valor de x, que eu estou representando aqui, eu associo um valor numérico, qual estou representando aqui. Tudo bem? Por exemplo, eu vou colocar um índice aqui, tá? Eu escolho aqui, por exemplo, um valor de x. Eu não vou colocar índice não, mas pode entender que tinha um índice aqui. Para esse valor de x, eu vou ver qual é o valor funcional que está ele relacionado. Não quero trocar por um outro motivo, vocês vão ver já já. Até aqui pode até parecer, seja sincero para mim, Ruth, você que participa pouco. Parece que está um pouco tedioso, né? Tedioso no sentido assim, eu já vi isso. Ou você está vendo mais no sentido, pô, tá legal porque eu estou revendo. Ah, Ruth, você é uma figura, Ruth. Vamos lá. Ó, desenhei esse gráfico aqui. Esse é o gráfico. Tá bom? A partir desse gráfico, que está feio, esse aqui já não está bem comportado.
Opa, vamos melhorar? Vamos melhorar? Não, só vamos melhorar. Não está errado falar esse ponto X. Só que ali eu estou com um gráfico em duas dimensões. Então, na realidade, o ponto é o ponto de coordenada x f de x. Certo? O que tem? Não, teria que pôr um índice. Perfeito. Não. É eu que não quero. Tá? Mas eu teria que pôr um índice. Eu falei, eu vou colocar um x0 aqui e aqui f de x0. Mas eu não quis por motivo lá para frente. Tá certo? Para eu não precisar. Me faltam recursos didáticos mais à frente. Não, é verdade, não estou sendo irônico, não. Olha só. Quando eu olho aqui para o gráfico, o que eu vejo? Ó, o domínio começa aqui. Que é o menor valor possível do x. E termina um pouquinho mais ali na frente. O contradomínio é o quê? Todo eixo y. O que é o contradomínio? São os valores que a função pode assumir. A imagem são os valores que ela de fato assume. Então, se você olhar, ó, a imagem está entre esse ponto e qual outro? Aqui, né? Ah, professor, por que você não está pegando aqui? Bom, primeiro que aqui eu já peguei errado. Ah, professor, por que você não está pegando aqui? Porque se eu pegar aqui, eu estou desprezando valores que também são atingidos pela função. Bem? E aí, pela definição que o Felipe passou, eu falei assim, olha, a derivada, ela é o seguinte, a derivada tem um ponto, e aí tem a reta tangente, ok? A derivada mede a inclinação da reta tangente. O que é inclinação? Ele vai pegar esse ângulo, ele vai ver o ângulo que a reta tangente faz com o eixo x, não preciso descer ela até lá, né? Vai ver o ângulo que a reta tangente faz com o eixo x, e a derivada vai calcular a tangente daquele ângulo. Lembraram? Tá? Então vamos lá, não está nada errado o que o Felipe falou. Só que se o que o Felipe falou tiver 100% certo, o que a Mariana falou está errado. Porque a Mariana falou que a derivada, ela faz o seguinte, ela pega uma função e devolve outra função. Só que o que o Felipe falou, a derivada está pegando uma função e devolvendo um número. Certo? E qual o significado desse número? Essa da reta tangente. Vou perguntar para a Ruth de novo. Ruth, mas eu quero que você responda com sinceridade, que você é muito educadinha e muitas vezes você não fala aquilo que está vindo do seu coração com medo de, no meu caso, de me ofender. O que você preferia estar fazendo agora? Hoje, quinta-feira, 9 horas da noite. O que você trabalhou o dia inteiro, né? O que você gostaria de estar fazendo agora? Já estaria dormindo? Então tá bom. Vou te dar uma chance para vocês para na próxima quinta-feira. Vocês não precisarem mais vir estar dormindo. Para isso vocês precisam responder uma perguntinha simples. Certo? Tudo bem, Ruth? Você imaginou? Aí você já vai ter passado em mecânica clássica. Aí você vai estar lá na sua casa, quinta-feira que vem, hora dessa, vai, sei lá, tá deitada na cama, comendo um mingau, falando, Felipe e a Mariana estão lá. Coitados. Certo? O que é reta tangente? Começou mal. Se eu perguntei o que é reta, uma palavra que não, tá? Não, mas eu vou permitir, tá? O que caracteriza uma reta ser tangente? Pode utilizar a palavra reta. Não, não é um segmento, ela é uma reta reta. Por isso que eu estou perguntando, que é uma reta tangente. Gostei da definição do Felipe. Será que o Felipe está livre?
Será que é o Felipe que vai comer um mingau semana que vem e pensar na Ruth e na Mariana? Então vamos lá, definição do Felipe. Reta tangente é uma reta que passa por um ponto no gráfico e apenas naquele ponto. Temos uma reta tangente? Não. O que é reta tangente? Cara, é legal falar isso com vocês. Eu gosto. Vocês sabem o tanto que eu amo a área da educação, né? Entretanto, eu acho que é de extrema necessidade. Eu não discuto em termos de referencial teórico ou porque tal autor escreveu ou não. Eu baseio muito nas minhas percepções no meu tempo de aula. Tempo que eu tenho em sala de aula e em uma outra coisa que é relevante para esses pesquisadores, que é uma coisa que eu acho importante. Eu só acho importante isso devido a tudo que eu estudei de física. A gente precisa dar significado às coisas. Não faz sentido a gente simplesmente reproduzir aquilo que nos é falado sem a gente ter a mínima capacidade de questionar. Cara, pensa o seguinte, vocês a vida inteira vocês falam reta tangente é a reta que toca o gráfico em apenas um ponto. E não é. É a mesma coisa quando falava de função quadrática. Ah, concavidade voltada para cima. Se eu perguntar o que é concavidade, vamos resolver essas duas coisas juntas, tá? Vamos com função quadrática. Peguei aqui uma parábola, certo? Primeiro, Felipe, quando eu perguntar reta tangente já não faz sentido. É reta tangente ao gráfico em um determinado ponto. Tudo bem? Tá? Quando eu falar acha a reta tangente, mas tangente a quê? Ah, tangente àquele gráfico amarelo. Tá, mas tangente em qual ponto? Tudo bem? Então tá bom. Ó, tem aqui. Primeira coisa que vocês têm que saber. Toda vez que eu desenho uma reta divide o plano em duas partes. De acordo? Qualquer reta. Por exemplo, se eu passar essa reta aqui, ó, ela está dividindo a lousa em duas partes, né? Imagina que ela prolonga. Do que eu posso chamar as duas partes que ela dividiu a lousa? Parte de cima e parte de baixo. Tudo bem? Ó, tracei essa reta aqui. Ó, quando não passar no ponto, você aumenta o ponto. Tudo bem? Tracei aquela reta ali. Ela divide a lousa em duas partes, né? Qual parte? Podemos falar de cima e de baixo? Certo? Ela não é uma reta tangente. Por que ela não é uma reta tangente? Ela não é uma reta tangente porque, se você olhar, o gráfico está nas duas partes divididas pela reta. Tem gráfico tanto acima da reta, como tem gráfico abaixo da reta. Tudo bem? Uma reta tangente é uma reta que toca em apenas um ponto, só que ela faz com que todo o gráfico fique em apenas uma das partes do plano definido pela reta. Olha lá, ó, Ruth, vê se você entendeu. Aquilo ali é uma reta tangente, né? Entendido? Certo? Porque dividiu a lousa em duas partes. Tocou o gráfico em apenas um ponto. Onde é que ele está? Está vendo que todo o gráfico está do lado de lá? Tudo bem? Então aqui eu tenho a reta tangente. Tá certo? Fala? Então tá. E se eu pegasse esse ponto aqui? Eu vou traçar uma reta, me digam se ela é uma reta tangente ou não. Essa daqui é uma reta tangente? É. O gráfico está todo localizado em uma parte, né? Qual parte que ele está? Parte de cima ou parte de baixo? Então eu vou chamar a concavidade que está voltada para cima. Entendeu? Eu digo que a concavidade está voltada para cima quando eu passo a reta tangente num ponto e ele está todo na porção mais acima. Lembra que eu vou tratar de gráficos, né? Olha aqui. Isso aqui é uma reta tangente? Sim. O gráfico está todo um lado. Esse lado seria interessante eu chamar de acima ou abaixo? Abaixo. Então essa curva é a concavidade voltada
para baixo. Entendido? Certo? Fácil? Tem uma outra questão que eu faria para vocês. Por que ninguém nunca contou? Aí eu deixo para curiosidade de vocês. Olha um outro probleminha de definir reta tangente dizendo que ela toca em apenas um ponto. Essa reta azul, ela é ou não tangente ao gráfico naquele ponto? É. Ah, mas está tocando em 2 pontos. Quer ver um outro detalhe que a gente não conta, que a gente acaba esquecendo de contar. Para ser uma reta tangente, eu não preciso olhar em longas dimensões. Basta eu olhar em pequenas, mas quão pequena? Quanto você quiser. Porque uma reta que não for tangente, não interessa o intervalo que você tiver, vai ter função dos dois lados definidos por ela. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa daqui. Pega qualquer intervalo pequenininho, por menor que seja. Tem gráfico dos 2 pontos. Então, a propriedade de reta tangente, uma reta ser tangente, ela não é uma propriedade global. Ela é uma propriedade local. Para pequenos deslocamentos em relação ao domínio. Tudo bem? Estamos entendidos? Estamos entendidos? Certo? Não, ponticelo é outra coisa. Outra coisa. Tá? Aqui nós estamos definindo inclinação de reta tangente. Tá bom? Existe o conceito de ponticela, mas é outra coisa. Estamos juntos? Tá. Aí viria uma questão, tá bom. Mas tem ainda a questão. Estou acostumado a calcular a derivada e chegar numa função. Porque, na realidade, a derivada de uma função, você não está calculando. Olha só, é diferente eu falar calcule a derivada de uma função, de eu falar calcule a derivada de uma função em um ponto. Quando eu falo calcula a derivada de uma função em um ponto, o que eu estou vendo? Calcula a inclinação da reta tangente a esse gráfico nesse ponto. Calcula a inclinação da reta tangente a esse gráfico nesse ponto. Cada ponto vai ter uma inclinação de reta tangente, não vai? Então, cada ponto eu posso associar um valor, não posso? Então, a derivada eu posso chamar de uma função. É uma função que a cada ponto no domínio associa o valor da inclinação da reta tangente. Então, que todo mundo falou, tudo que o Felipe falou estava certo. Só precisava colocar uns ajustes. Tudo bem? Mas, na prática, como que vocês aprenderam a calcular a derivada? Na realidade, vocês aprenderam a calcular a derivada por um processo que não era o processo mais simples do mundo. O que você faz? Ó, vamos ver se vocês se lembram. Olha aqui para mim. Você tinha um ponto no domínio, e aí você pegava um outro ponto um pouco deslocado do domínio. Você dava um incremento no domínio. Eu vou chamar esse incremento, vocês costumavam chamar de H, mas eu acho que é mais legal chamar esse incremento de ΔX. Tudo bem? Estamos juntos? Então, dei um incremento ΔX. Bom, mas se eu dei no incremento no domínio, eu também vou ter um incremento na imagem. Então, a imagem agora, o valor funcional da imagem, passa a ser f de x mais ΔX. Tudo bem? Ok? Bom, e aí para mim fica fácil calcular a inclinação dessa reta verde. Essa reta verde não é uma reta tangente, porque ela divide o gráfico em 2 partes. Essa reta tangente é uma reta, não, essa reta verde é uma reta secante. E a inclinação da reta secante? Bom, a inclinação é a tangente do ângulo. Eu posso pegar cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, que eu tenho a inclinação da reta secante. Cateto oposto é esse tamanho aqui, ó. Então, cateto oposto é f
de x mais ΔX menos f de x. Em outras palavras, o cateto oposto, ele nada mais é que o valor do incremento ou da variação dos valores funcionais. E o cateto adjacente? Quem é o cateto adjacente? Quanto que ele vale? Não. X mais ΔX menos x. Ele vale ΔX. Esse é o incremento no domínio. Então, a inclinação da reta secante, ela é uma razão entre o incremento o incremento nos valores da imagem e o incremento que foi dado no domínio. Tudo bem? Para eu chegar à reta tangente, o que eu tenho que fazer? Você vem diminuindo o incremento do domínio. À medida que você vem diminuindo o incremento do domínio, essa reta vem se inclinando. Quando o incremento no domínio for muito pequeno, você vai ter que a reta secante, ela quase que coincide com a reta tangente. A isso eu dou dou o nome de limite. Que limite? Limite quando o incremento nos valores do domínio ficam muito pequenos. E aquilo ali eu chamo de derivada. Tudo bem? Certo? Já vou avisando que esse não foi o caminho original da definição de derivada. Nós tivemos, e a gente simboliza dessa forma, nós tivemos o conceito de derivada, ele foi descoberto simultaneamente pelo Newton e pelo Gottfried Wilhelm Leibniz. O Newton pegava essa mesma ideia. Qual que era a ideia do Newton? A ideia era fazer divisão. Só que o Newton estava preocupado, Ruth, com análise de movimento. Então ele pegava divisão de pequenos espaços por pequenos valores de tempo. Porque quando eu pego espaço por tempo, eu tenho a velocidade média. Só que o Newton queria alguma coisa que é até muito abstrato de falar, que é a velocidade instantânea. E ele falou, cara, eu vou tentar entender a velocidade instantânea como uma velocidade média. Só que para intervalos de tempo muito, muito, muito curtos. Tudo bem? Então eu pego a velocidade instantânea em intervalos de tempo extremamente curtos. Tudo bem? Já o Leibniz não. O Newton estava tratando de problemas de física. Já o Leibniz, o que ele queria era tratar inclinação de reta tangente. E a ideia do Leibniz era essa mesma nossa. Pequenos, só que na época não se falava nem em função. Tá? Ele não falava em função. Mas ele fala, cara, eu vou usar o termo de hoje, tá? O Leibniz falou, cara, pequenos incrementos aqui vão causar pequenos incrementos aqui. Então, a inclinação da reta tangente é a divisão entre esses dois pequenos incrementos. Na falta de um nome melhor para pequenos incrementos, sabe do que ele chamava? Ele chamava de infinitésimos. A gente sabe hoje que é errado, mas os físicos ainda usam esse termo. Né? Quantas aulas vocês já viram? Ah, pega o infinitésimo, pega o infinitésimo. Tudo bem? Meu ponto de vista, porque didaticamente é mais fácil de entender essa ideia. Mas eu vou mostrar qual é o problema de se considerar infinitésimos. Tudo bem? Isso é o que vocês veem na faculdade. Mas será que é essa a real motivação para o estudo da derivada? Vou dar uma outra motivação para o estudo da derivada. Tá? Isso daqui eu só fiz uma revisão. Nós vamos entender a derivada da seguinte forma. Em física, em geral, então, eu vou colocar esse título bonito aqui. Ó. Eu só me preocupo em colocar título bonito porque a Ruth está escrevendo. Revisitando a derivada. Vamos dar uma outra interpretação. Por quê, professor? Porque essa interpretação que você passou está errada? Em hipótese alguma. Mas essa interpretação eu não consigo transpor ela para a derivada de um campo vetorial, por exemplo. Certo?
Então, eu preciso de uma definição mais geral, que depois eu possa utilizar a mesma ideia, a mesma definição de derivada para para outros tipos de funções. Estamos juntos? Tudo bem? Eu vou... Vocês gostam com gráfico? Vocês preferem? Ser sincero, com gráfico ou sem gráfico? Prefere com gráfico? Tá, então vamos com gráfico. Eu ia tentar sem. Então, vamos lá pegar a mesma função ali, tá? Talvez eu faça um gráfico um pouquinho diferente. Lembra que eu falei que a gente na física trata com funções bonitinhas? Lembra? Lembra que eu falei? Eu não defini, né? O que é uma função bonitinha? Uma função bonitinha, cara. Lembra, a física, a gente está preocupado em descrever a regularidade de fenômenos naturais. Tudo bem? Eu vou dar exemplos, mas existem já contra-exemplos, e aí vocês vão ver que esses contra-exemplos já não dá para a gente usar a derivada. Mas grande parte dos fenômenos naturais. Fala um fenômeno natural estudado pela física, vai. Na cozinha, alguma coisa cotidiana. Água fervendo? Tá, pode ser água fervendo. Tá, vamos supor que você colocou 500 ml de água para ferver, certo? E aí você reparou que para esses 500 ml de água começarem a entrar em ebulição, no seu fogão demorou cerca de 5 minutos, certo? Se eu colocar 550 ml de água, o que você espera que aconteça com o tempo que vai demorar para que ele comece a ferver? Oi? Não precisa nem ser proporcional, você espera que aumente. Muito ou pouco? Por que você espera que aumente pouco? Sensacional resposta. Cara, se eu tenho 500 ml ele demora 5 minutos, cara, eu coloquei só 50 ml a mais. Eu dei um acréscimo pequeno. Então, pequenos acréscimos na água não podem causar grandes variações. Tudo bem? Estão entendendo que eu estou falando de pequenos acréscimos? A derivada descreve isso. A derivada, quando eu digo funções bonitinhas, eu espero o seguinte, cara, pequenas variações no domínio, eu espero que ela não cause grandes variações na imagem. Isso é uma função bonitinha. Uma função bonitinha é uma função que, se eu der uma variação pequena no domínio, a variação na imagem... Que tal a palavra do Felipe? Então, vamos definir de maneira formal. Não quero mais falar bonitinho. Tá bom? Vou falar só mais uma vez. Uma função que eu vou dizer que é bonitinha, ela é o seguinte, olha, pequenas variações no domínio vão produzir pequenas variações na imagem. Quão pequenas? Vão ser diretamente proporcionais. Tudo bem? Então vamos ver se a gente faz conta. Vamos pegar números mais fáceis. Tá bom? Tem 1 litro de água. Certo? Está demorando 5 minutos para ferver. O que você espera se eu colocar 5 minutos? Não, fica mais fácil. Vamos melhorar. 100 ml de água. Fica mais fácil, né? 100 ml de água está demorando 1 minuto para ferver. Coloquei mais 10 ml. Quanto tempo que você espera que aumente? 6 segundos. Vamos supor que aumentou 10? Cara, não está diretamente proporcional, né? Mas se eu colocar no 100 ml, se eu colocar mais 1 ml, aí deve aumentar só 1 segundo, né? Aí ficaria 1 ml por segundo. A ideia que eu estou querendo definir de uma função bonitinha é exatamente essa. Ela não precisa ser diretamente proporcional a grandes variações. Só há pequenas variações. Está entendendo? Que vai linkar diretamente com inclinação de reta tangente. Tá? Só que eu não vou mais chamar de função bonitinha. Eu vou chamar isso de função diferenciável. Então, uma função diferenciável é uma função que pequenas variações no domínio vão produzir pequenas variações na imagem. Mas o que é esse pequeno?
A variação da imagem é diretamente proporcional às pequenas variações do domínio. Show? Tudo bem? Eu falei que eu ia usar gráfico, né? Vou usar gráfico nada. Tudo bem? Vou usar gráfico nada. Então, vou definir isso daqui. O root eu não vou escrever, porque senão eu demoro muito, tá? Mas depois qualquer coisa você pega. Mas é isso. Uma função diferenciável é uma função que pequenas variações do domínio produzem pequenas variações na imagem. E essas pequenas variações na imagem são diretamente proporcionais às pequenas variações do domínio. Ou melhor, são aproximadamente diretamente proporcionais. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Ó, pequenas, aqui é a variação da imagem. Aqui é a variação na imagem. De acordo? Essa variação na imagem é aproximadamente diretamente proporcional à pequena variação no domínio. Mas diretamente proporcional, o que está faltando? Uma constante proporcionalidade. De acordo? De acordo? Está faltando aqui, eu vou colocar uma constante proporcionalidade. Tudo bem? Certo? Por que eu coloquei esse aproximadamente? Porque depende do tamanho da variação do domínio. Quanto menor o incremento, quanto menor a variação no domínio, vocês preferem o nome variação no domínio ou incremento? Acho que incremento fica melhor, né? Porque assim, eu tinha um ponto, eu incrementei alguma coisa. Igual a água, eu tinha 100 ml, coloquei mais um, estou incrementando. Tá certo? Quanto menor o incremento no domínio, mais precisa essa aproximação. Tudo bem? Oi? Não, porque a proporcionalidade é definida a partir de uma constante. Entendeu? Quer ver? Ó, vamos fazer um teste? Ruth, fala uma função bem facinha aí para nós. Bem facinha, para a gente testar se ela é ou não diferenciável. F de x igual a quê? Uma bem facinha, para fazer conta na mão. Ruth, sensacional. Sensacional, porque se você não falasse essa, é a que eu ia pegar mesmo. Então, olha só. F de x igual a x ao quadrado. Olha lá, nós vamos começar a fazer testes. Eu quero calcular a derivada dessa função no ponto... A derivada não. Eu quero verificar se essa função é diferenciável no ponto, em torno do ponto. Aliás, a diferenciabilidade eu também vejo em torno do ponto. Tá? Em torno do ponto x igual a 1. Então, vamos calcular quanto que dá para essa função escolhida pela Ruth, quanto que dá a f de 1. F de 1, 1. Tudo bem? O que eu quero? Que pequenas variações do domínio sejam diretamente proporcionais a pequenas variações da imagem. Ou o contrário, né? Então, dá uma pequena variação no domínio aí. F de quanto? Não. 2 já é uma variação muito grande. Ah, ainda está grande. Mas F de 1,1. F de 1,1 vai ser quanto? 1,21? Então, 1,1 ao quadrado. 1,21. Então, dê uma olhada aí para mim. Quanto variou o domínio? Variação do domínio deu 0,1. Então, para esse aqui, ó, vamos pegar aqui para esse caso. Ó, variação no domínio. Variação no domínio 0,1. Variação na imagem deu quanto? 0,21. Ah, está diretamente proporcional? Não sei, eu preciso de mais dados. Tudo bem? Então vamos pegar outro aqui. Aí eu acho que nós vamos precisar de calculadora. F de 1,01. Quanto que deu? Não sei não. 0,0201. Aí ó, muda um pouquinho, Felipe.
1,0201. Vamos fazer a mesma ideia que eu fiz aqui. Para esse caso, quanto foi o ΔX? 0,01. E a variação da função? Variação dos valores funcionais? 0,021. 201. Ah, gostei mais, hein? Gostei mais. O que eu estou percebendo? Aparentemente, existe uma relação de proporcionalidade. Que é quanto? A variação daqui está sendo o dobro dali, né? Aqui está mais do que... Show! Aqui está mais do que o dobro. Aqui está mais perto de ser o dobro, né? Estão acompanhando? Por que eu estou falando de que só vale para pequeníssimas? Vamos testar outra? Vamos pegar uma variação, vamos pegar um incremento menor ainda. F 1,001. Mariana, por favor, faça seu serviço aí bem feito. Eu arrisco que é 1,002,001. Ah, eu acho que está ficando melhor, hein? Quanto que deu o ΔX agora? 0,001. Quanto que deu o ΔF? 0,002. Ah! O que vocês estão percebendo? Tá ficando. Tá vendo que ainda é uma aproximação? Tá percebendo que ainda é uma aproximação? Nesse caso, quanto parece ser a constante proporcionalidade? 2. Estão de acordo? Parece que a constante proporcionalidade é 2. Tá? Ela vai chegar a ser 2 em algum momento? Não. Só que ela se aproxima de 2 à medida que acontece o quê? Eu vou tomando incrementos cada vez menores. Entenderam? Tudo bem? Tá. Só que vocês já estão... Você já está para se formar, Mariana? Acredito que o Felipe e a Ruth no final do ano que vem, né? Ah, Ruth, não enche os picuá, Ruth. Você não deixa eu continuar a matéria. Ó, a Ruth quase nunca participa. Agora que ela perguntou e fez uma pergunta muito boa, eu acho interessante a gente fazer o quê? A gente fazer outro teste. X ao cubo? Certo? Não sei. Aqui o coeficiente deu 2. Mas, ó, 2 foi o coeficiente próximo dessa função em torno do ponto 1, tá? Vamos fazer outro teste. Gostei da pergunta da Ruth. Outro teste. A Ruth, eu vou fazer o teste mais bonito agora, ó. F de x igual a Ruth escolheu a função x ao cubo. Nós estamos escolhendo essa, mas pode ser qualquer outra, tá? Ô, Ruth, qual ponto, em torno de qual ponto você quer? X igual a quanto? 2? Tá, não, você que sabe. Eu só acho. Não, não, não. Não, eu vou fazer no 2 agora. Escolheu, Ruth. É igual casamento. Você escolheu casar, não tem mais jeito de voltar atrás. Certo? Eu acho que vai dar um coeficiente de proporcionalidade. Só acho. O coeficiente de proporcionalidade vai ser 6. Bom? Não, acho que vai ser 12. Vamos lá então. F de 2. Quanto que deu? 8. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar. Eu vou pegar todos os incrementos, depois a gente vê, tá? Mariana, tá com a calculadora aí no jeito? F de 2,1. Quanto que deu? 9,2.
f de 2,01. Oito. Ah, nossa, agora já demorou mais, hein? É aqui, f de 2,001. Quanto deu? Olha, eu já vou dispensar esse. Porque claramente o incremento de 0,1 aqui está muito grande. Tudo bem? O incremento está grande. E era de se esperar, porque agora a função cresce ao cubo, ela cresce mais rápido. Tudo bem? Quanto que deu agora? Quanto que eu falei que eu achava que era mesmo? A relação de. Eu achei que era 12, né? Não, eu falei 12. Eu falei 6 e depois corrigi para 12. Não, mas eu tô achando que eu tô certo, hein? Tô achando que eu tô certo, hein? O último, Mariana. F de 2,0001. Quanto deu? Deixa eu me arriscar. 8,001200. Tem mais um zero. 601. Tá, tudo bem? Não, mas tem que terminar em 1, garanto. Certo? Agora vamos ver aqui, ó. Esse daqui eu vou descartar. Aqui 0,1 já foi um incremento grande. Para esse caso, quanto foi a variação do x? Não, não, variação do x. 0,01. E para x igual a 0,01, quanto variou a função? 0,12. Certo? Bom, 0,12, calma. 0,601. Tudo bem? Se eu pegar o x e multiplicar por 12, eu caio ali. Já estou tendo a impressão que é do. Caio não, chega aproximado, porque tem aquele 0,6 ali. Aqui, quanto foi a variação do x? 0,001. Quanto foi a variação da f? 0,012. Aqui vem a diferença. 2 zeros. Apareceu meio. Agora está mais perto de 12, né? Tudo bem? E o de baixo vai estar mais perto ainda. Então você entendeu, Ruth? O que mudou quando você saiu do x ao quadrado para o x ao cubo? Porque no x ao quadrado, o 0,1 já poderia ser considerado um incremento pequeno. Ali não. Tudo bem? Entendido? Entendido mesmo? Ah, então perfeito. Então, mas, de qualquer forma, achamos um coeficiente de proporcionalidade. Logo, as duas funções são diferenciáveis. Só que tem uma coisa que ainda está me incomodando. Sabe o que ainda está me incomodando? Ainda está me incomodando porque em física, em matemática, a gente não trabalha com aproximação. A gente trabalha com o quê? Com igualdade, perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar aquilo ali numa igualdade. Ó, f de x mais delta x. Você não ficar curioso como é que eu fiz de cabeça que era 12? Vocês não ficam curiosos? Ser sincero, vocês acham que eu sou fodástico a esse ponto de fazer todas as contas de cabeça? Falar, cara, é 12. Não. Não, tanto que eu nem ia fazer, foi a Ruth que pediu. Se eu fosse professor de cursinho, eu ia fazer vocês imaginarem que sim, que eu fiz tudo de cabeça. O professor de cursinho precisa fazer a sua propaganda, né? Para os alunos saírem dali e falarem, nossa, aquele professor é muito foda. Só que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, daqui a pouco. Ó, então, peraí, para a função ser diferenciável,
Aqui tem que ter um A vezes quem? Δx. Ah, professor, mas eu quero que aqui fique uma igualdade. Já que eu quero que aqui fique uma igualdade, meus amiguinhos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, não era igual, porque sempre tinha um erro. Tudo bem? Aqui o coeficiente é exatamente 2? Não é. Quanto que era o erro que eu cometi? 0,01. E nesse caso, quanto foi o erro que eu cometi? 0,0001. Certo? O erro vai diminuindo, né? O erro vai diminuindo à medida que eu diminuo quem? O Δx. Então, eu vou escrever que esse erro é uma função do Δx. Só que tem um detalhe. Eu não devia nem ter apagado aquilo. Vocês perceberam que o erro ele diminui à medida que eu diminuo o Δx. Só que o erro diminui mais rápido. Olha só. Aqui o Δx diminuiu 100 vezes. O erro diminuiu 1000 vezes. Quer ver? O Δx foi de 0,1 para 0,01. Só que o erro foi de 0,01 para 0,0001. Uma casa a mais. Ou seja, o erro ele é sempre menor que o incremento que eu dou no domínio. Conseguiram perceber isso? Como é que eu escrevi isso matematicamente? O erro não é menor? Então, se eu pegar o erro e dividir pelo Δx, quem é menor? O erro ou o Δx? O erro. Então, essa conta dá um número que é o quê? Menor que 1. Certo? Dá um número muito pequeno. Mas o que acontece se o Δx ficar menor ainda? O que acontece? Os dois vão ficando pequenos. Mas quem que fica menor, menor, menor? O erro. Portanto, isso aqui vai para zero. Tudo bem? Aquilo ali é a definição de uma função diferenciável. Uma função só é diferenciável se ela é aproximadamente diretamente proporcional. Se a variação dos valores funcionais é diretamente proporcional a pequenas variações do domínio. O aparentemente eu coloco com um erro, mas que jeito que tem que se comportar esse erro? Ser sempre muito menor do que o incremento do domínio. Tá? Todo mundo entendido? O que falta a gente saber? Falta a gente saber o seguinte, tá bom, professor, mas quem que é esse coeficiente? Porque vocês poderiam falar, você falou para nós que o coeficiente ali no 13, ali no outro, era 12. Como que você soube esse coeficiente? Você fez essa conta de cabeça? Fiz. Fiz de cabeça. Mas olha o que eu fiz. Pega essa equação aqui. Pega essa equação inteira. Pegou a equação inteira? F x mais Δx menos f de x igual a mais e Δx. Peguei a equação inteira. Tá faltando alguma coisa? O que está faltando? Não está faltando. Sabe por quê? Porque eu peguei a equação inteira e dividi os dois lados da equação por Δx. Certo? Eu dividi esse lado por Δx. Quando eu dividir aqui por Δx, vai embora. E eu divido esse lado por Δx. De acordo? Sabe o que eu vou fazer agora, Mariana? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o limite dos dois lados. O Δx tendendo a zero. Vou pegar valores muito pequenos de Δx. Quando eu passar o limite, o A é constante. O A se mantém. Então eu não preciso pôr limite no A. Mas eu ponho o limite aqui.
Poxa, não acabei de falar. Quanto que é esse limite? 0. Olha para a lousa. Quem é o A? É a derivada. Outra interpretação para a derivada. Sabe quem que é a derivada? É o coeficiente de proporcionalidade entre pequenas variações do domínio e pequenas variações da imagem. Foi assim que eu fiz de cabeça. Eu já sabia, a função que você escolheu não foi x ao cubo? Qual que é a derivada de x ao cubo? 3x quadrado. Que ponto que você escolheu x? 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Foi assim que eu fiz de cabeça, não foi nenhuma coisa genial. Então, olha que interessante, cara. A derivada é o coeficiente de proporcionalidade entre pequenas variações da imagem causadas por pequenas variações do domínio. Gente, isso é lindo, cara. Isso é lindo. Inclusive, o material que eu estou escrevendo de Física 1, que algum dia eu pretendo terminar, eu vou colocar a derivada dessa forma, não mais com inclinação de reta tangente. Isso daqui ajuda até a entender integral. Você escolheu qual que você prefere trabalhar agora? Você gostou mais de qual, o Ruth? X quadrado ou x ao cubo? Só para poder encerrar a aula com chave de ouro. Você gostou mais de x quadrado? Porque é mais fácil ou porque dá menos trabalho? Não, vamos com x ao cubo. Larga de ser preguiçosa, Ruth, pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, ó, Ruth. F de x, tá doido, não tem paciência com gente preguiçosa, não, Ruth. Igual a x ao cubo, certo? Vamos dar um incremento no x. F de x mais ΔX. Olha que coisa linda. F de x mais ΔX é x mais ΔX ao cubo, tá? Quem não souber a regrinha, faz x mais ΔX vezes x mais ΔX vezes x mais ΔX, tá? Eu que sou esperto, sabe o que eu sei? Eu faço assim, ó. Isso é x ao cubo mais x ao quadrado, o x cai uma potência, o ΔX aumenta 1. Mais x vezes ΔX, só que agora ao quadrado, tá vendo? X cai uma potência, ΔX aumenta 1. Mais ΔX ao cubo. Tudo bem? Ah, não, tá faltando coeficiente. Tá. Não existe preferência entre o x e o ΔX, então os dois têm que ser 1. Na onde? Não. É F atuando em x, aqui é F atuando em x mais ΔX. Tudo bem? Aí, como eu estou elevando ao cubo, aqui é 3, aqui é 3. Tá bom? Tá bom? Agora eu quero que vocês me digam o seguinte. Quanto foi o incremento na imagem? Só para a gente poder ir embora. Quem sabe a gente consegue ir embora mais cedo. Embora a Mariana tenha atrasado. Faz aí para mim. Quando eu pegar f de x mais ΔX e subtrair f de x, quanto que deu? Opa! 3 x ao quadrado ΔX. É porque só vai cancelar esse, né? 3x ao quadrado ΔX mais quem? Mais 3x ΔX quadrado mais ΔX ao cubo. Olha que coisa linda. Isso aqui é o erro. Como é que eu sei que aquilo ali é o erro? Porque o ΔX está ao cubo e ΔX está ao quadrado. Então eles vão ficar muito pequenos. Certo? Quem é que é a derivada? É o constante de proporcionalidade. Quem que é a derivada? Quem é a derivada de x ao cubo? 3x quadrado. Dessa forma você acha a derivada do seno. Dessa forma você acha a derivada do cosseno. Dessa forma você acha a derivada de qualquer coisa. É o método mais fácil? Não. Só que é a partir desse método, com essa ideia de que pequenas variações no domínio produzem pequenas variações na imagem,
e que a derivada é o coeficiente de proporcionalidade, é a partir disso que eu vou construir a ideia de derivada de campos vetoriais. Derivada de função real de mais de uma variável. Tudo bem? Tem um grande trabalho agora